Em meio à queda de braço entre o Congresso e o Supremo, hoje o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, negou que haja insegurança jurídica no Brasil. Acho que é mais uma percepção quando não uma lenda. O Brasil é um país que tem estabilidade institucional, teve um pouquinho de sobressalto nos últimos tempos, mas as coisas voltaram ao normal. Segurança jurídica significa estabilidade para o passado e previsibilidade em relação ao futuro. No direito brasileiro, as leis, como regra geral, não retroagem e as obrigações só existem prospectivamente, a partir do momento em que as leis são elaboradas. De modo que estabilidade institucional, estabilidade em relação ao passado, previsibilidade para o futuro, o contexto de segurança jurídica, eu acho que está caracterizado. O que existe no Brasil é algumas áreas de grande litigiosidade, especialmente tributária, trabalhista e, mais recentemente, saúde. Barroso rebateu as alegações de que os poderes da República estariam em desarmonia. Pensamento único só existe em ditaduras. É natural que o Judiciário e o Supremo tenham algumas visões, que o Legislativo tenha outras e que o Executivo tenha outras. A característica da democracia não é o consenso. A característica da democracia é a absorção institucional da divergência. Bom, essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso ocorreu durante uma entrevista em Nova York, no evento Summit Brasil, que foi promovido pelo jornal Valor Econômico. A gente acompanhou ali a jornalista Vera Magalhães, que estava conduzindo a entrevista com o presidente do Supremo. Que tem segurança jurídica, sim, no país. Tem. Vamos lá, vamos lembrar só do Supremo, assim, rapidamente. Incrível, né? O mundo do Barroso, às vezes, do ministro Barroso, parece que é um mundo paralelo, assim. O próprio Supremo tomou uma decisão razoavelmente recente em que dívidas, por exemplo, tributárias, já julgadas na última instância, o que se chama de coisa julgada, ou seja, o ato jurídico perfeito, todos os recursos apresentados de um lado e de outro. Bom, houve decisão final que determinadas empresas não precisavam recolher determinado imposto. Vem o Supremo e revê o entendimento da lei. Até aí, convenhamos, se é um debate, você revê o entendimento, o Congresso pode mudar uma lei, mas normalmente isso vai daqui em diante. E algumas leis não podem ser alteradas com muita frequência, porque isso gera insegurança jurídica. Mas que não é o caso dessa especificamente. Até porque o nó tributário brasileiro é realmente difícil de entender. E essa reforma tributária não melhorou nada disso. Mas o que fez o Supremo? Entendeu, e aí foi uma votação apertada, 6-5, com um voto muito, muito duro, reclamando, inclusive, da decisão da maioria do ministro Fux, porque o Supremo decidiu retroagir a cobrança de impostos. Imagina só, se por uma decisão do Supremo hoje, você que pagou a sua conta de luz, pega a sua vida pessoal, você pagou todo aquele valor, o Supremo decide que você tem que pagar mais 20%. Não que você vai pagar a partir de agora um novo valor. Você tem que pagar nos últimos 10 anos, por exemplo. Ninguém tem fundos para isso. Nenhuma empresa faz, obviamente, caixa para resolver problemas do passado. Ainda mais porque ela ganhou aquilo na última instância. Mas vamos lá. Qual era a decisão que se tinha da justiça brasileira em relação a, por exemplo, não ter candidatura depois de condenação em segunda instância? O Lula estava preso. Vem uma decisão do ministro Fachin, naquela tese estapafúrdia do CEP, depois referendada, e não é só dele, porque foi referendada pela maioria do Supremo, e se recuperou a vida política do Lula e voltou a ser candidato. Depois de todas aquelas condenações, porque, olha, aqui não é exatamente esse CEP, sendo que ele tinha sido condenado, ou seja, não só na primeira instância, na segunda e na terceira instância, no STJ. Todos esses juízes viram isso como um processo normal. Eu citei aqui só 2 casos, um na seara tributária, outro na seara política. Aí vem o ministro Barroso e diz assim, não há, como é que ele disse? Ele falou que a lenda seria uma lenda urbana. Há uma realidade no país em segurança jurídica.
Eu já contei essa história aqui, mas conto rapidamente. Ainda no governo Temer, depois de todo aquele descalabro financeiro e econômico do governo Dilma, o Brasil fez um evento, se não me engano, em 2017, para conversar com investidores do mundo inteiro e apresentar um novo Brasil que, sim, na gestão Temer, estava recuperando a economia e, de fato, começou ali a recuperação econômica. Depois da pior crise econômica da nossa história, gerada, sim, pelos anos do governo Lula e Dilma Rousseff, porque o Lula teve culpa naquilo também. A hecatombe só foi piorada porque a Dilma é genial nessas coisas. Mas vamos lá. Os investidores, eu fui perguntar para 10 investidores qual era o problema do Brasil. Nenhum deles citou o câmbio, que era o que eu imaginava que eu iria ouvir. Todos citaram mudança de regra com o jogo andando. O problema é que agora o Supremo faz um negócio, ele muda a regra depois que o jogo terminou, neste caso especificamente jurídico, ou mesmo da condenação do Lula. Então, quer dizer, falar que não tem segurança jurídica, ministro, não dá, né? É preciso respeitar a inteligência do povo brasileiro. Isso não tem como negociar. Esses cidadãos trabalham, todos nós trabalhamos, estudamos, fazemos o melhor pelo país. Então precisa respeitar a inteligência do cidadão desse país. Pois é, Consta, só o Piotr deu aqui 2 exemplos de decisões do Supremo Tribunal Federal que vão de encontro ao que disse aí o ministro Luiz Roberto Barroso em Nova York sobre o Brasil. Não, são 1000 exemplos possíveis e o próprio STF é quem tem gerado mais insegurança jurídica. Cá entre nós, isso foi uma fala de fanfarrão. Né? É ridículo afirmar que o Brasil é um país que preza pela segurança jurídica e que as leis não retroagem. O Pedro Malan, para citar alguém insuspeito de ser bolsonarista, digamos assim, golpista, o Pedro Malan dizia, né, que no Brasil até o passado é incerto, porque os empresários, acima de tudo, morrem de medo de novas leis. E, de novo, nós já falamos aqui sobre o atropelo do STF ao poder legislativo, que é o Congresso. Ou seja, o STF tem criado leis. E isso também gera muita insegurança jurídica porque não é o seu papel. Então, de novo, o que levar a sério do que diz o Barroso? Né? O Barroso diz que derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da UNE e depois ele diz o que disse. E tem em vídeo, que é flagrante perpétuo. Né? Ele confessou agora nessa viagem também, ele confessou mais um crime. Ele disse que solicitou ao governo Biden ajuda em relação às eleições no Brasil, interferência estrangeira nas eleições. E ele vai lá depois com a maior cara de pau e de modo que, veja bem, não existe insegurança jurídica, isso é mito. Né? Então, de novo, o que esperar dessa turma que deu o verdadeiro golpe na democracia brasileira?